Fala, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está aí me acompanhando na revisão de cálculo 1. Na verdade, não é uma revisão, né? É um estudo completo. Eu vou abrir aqui para vocês as questões que eu vou resolver hoje. Eu vou resolver com vocês a questão 77 e a questão 78. Eu acho que das aulas que a gente já fez aqui, essa vai ser uma das mais rápidas, né? Por qual motivo? Porque você já deve ter assistido a aula anterior, que é a 73 e a 74. E ali nessa questão, ele começa a te pedir o quê? Ele começa a te pedir recursos visuais, né? Por que isso agora? Porque no futuro você vai começar a tratar e trabalhar com o visual mesmo. E entender o gráfico visualmente é um dos pontos importantes, né? Olha só como que é essa questão aqui. Lembrando que a gente está revisando o cálculo 1 usando o livro do Stewart, James Stewart, né? E um dos recursos que eu estou entregando para vocês aqui nessas aulas é a inteligência artificial, que são os chats artificiais, que são os chats que a gente tem, né? Chatbot, vocês que sabem, cada um fala de diferente, né? E eu vou usar aqui o chat GPT, ou também o chat GPT, cada um fala como achar melhor. Mas eu vou utilizar ele aqui para ele me apresentar essa função, né? Se vocês viram as aulas anteriores, eu fui lá, pedi para ele escrever a função e me apresentar isso na forma de um código para eu poder abrir ele aqui com vocês no vídeo, né? Então vamos lá, determinar se a função é par ou é ímpar, é aquele negocinho que eu tenho o x trocado, como assim o x trocado? Espelhado, né? Então, em vez de eu ter x, eu tenho menos x, e aí, então, isso é uma função par, desde que a função tenha o mesmo valor. Agora, se a minha função, eu espelho ela em torno do x, vamos dar um exemplo aqui. Eu pego um valor que é o 2, então o outro vai ser o menos 2 para o x, beleza? E a minha função, ela fica espelhada também para o y, é uma característica de uma função ímpar, tá? Mas eu queria trazer uma atenção para vocês, e isso daqui o professor, quando ele cobra na prova, a gente não se liga nisso. Quando a função é par, é assim, quando ela é ímpar, ela é do jeito que eu acabei de falar também, e quando ela não é nenhum dos dois, não é coisa nenhuma. Né? Quando ela não é coisa nenhuma, significa então que ela não é coisa nenhuma. Mas como que eu identifico essas funções? Elas não vão girar em torno do eixo. Como assim elas não vão girar em torno do eixo? Elas não vão passar aqui assim, ó, por exemplo, se fosse uma função par, é uma função par bem conhecida aqui, essa daqui, ó, o x ao quadrado, então ela é par. Mas agora se eu deslocar ela um pouquinho para cá, assim, ó, continua sendo uma função par, mas ela é uma função deslocada. Então a gente fala que ela não é uma função de nenhum dos dois, nem par nem ímpar. Por quê? Porque para ser par, eu deveria espelhar ela aqui em torno do y, entende? Então ela deveria começar a partir daqui, ó. Mas como isso não aconteceu, então significa que ela não é uma função nem par, nem uma função ímpar, né? E o que é legal porque parece que o Sturt aí ele tá te ensinando utilizando as questões, né? Não é que parece isso, porque realmente é isso mesmo, né? As questões do Sturt, elas têm níveis. A gente fez aí então a 73, 74, 75 e 76, eu trouxe o gráfico delas aqui. Esse gráfico aqui é importantíssimo. Se você não viu essa aula aqui da 75, vá lá e veja, porque ela me parece uma função ímpar. Mas quando a gente vai olhar o gráfico dela, ela não é, tá? Semelhante a 77 e a 78. Ah, professor, então você está dizendo que elas não são nem par nem ímpar. Isso mesmo, já estou dizendo antes, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Qual foi o recurso que eu usei? Eu cheguei no chat GPT e eu falei assim, eu preciso que você me apresente essas funções aqui de uma maneira que eu entenda elas, né? De uma maneira que eu consiga, como é que eu posso dizer isso para vocês? Que eu consiga visualizar se ela é par ou se ela é ímpar. E aí, então, eu fiz o quê? Olha aqui. Pedi para ele, ele me gerou esse código, e aqui ele me apresentou a função da questão número 77. A função da questão 77 é um f igual a 1 mais 3x ao quadrado menos 4x. Ela é uma função par ou ela é uma função ímpar? Se você olhar aqui, ela tem uma cara de uma função par. Mas eu estava gravando essa aula alguns momentos atrás e eu identifiquei aqui, ó, os valores são muito grandes. Então eu não sei o que acontece próximo do zero, né? Eu não sei se ela está espelhada em torno do eixo y, se ela está refletindo em torno do y e do x, mas eu já tenho certeza que ela não é ímpar, né? Porque se fosse ímpar, os valores eles teriam um para cima e o outro para baixo, né? Seja da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Tá, então o que que eu faço aqui então? Primeiro eu pedi para ele me apresentar isso na forma de um GIF, mas quando ele me apresenta isso fica muito grande. E aí então eu pedi para um clique, ó, fazer com que a função se aproxime um pouco mais do zero.
E quando a gente se aproxima do zero, olha que doido. Vocês percebem que ela fica um pouquinho para o lado? Como assim um pouquinho para o lado? Ela fica um pouquinho para o lado de cá, ó. Ah, professor, mas isso daí é devido. Isso aí é devido, não sei. Isso é legal, né? É devido ao quê mesmo? Gente, isso daqui é devido a essa soma aqui, ó. Esse número um. Esse número um, ele deslocou a minha função. Certo? Então ele deu uma mexida na minha função. E para onde que ele deu essa mexida na minha função? Um pouquinho para cima. E aí então esse 3x ao quadrado mexeu ela um pouquinho para a esquerda, né? Então ela não está uma função simétrica em torno dos eixos. Então essa questão aqui, por mais que ela pareça uma função par, e olha só, quando eu gravei essa aula pela primeira vez, eu falei que ela era uma função par. Aí então eu parei, dei uma estudada melhor, né? Conversei um pouco mais ali com a inteligência artificial. Inclusive, esse recurso para você que está fazendo a engenharia, está fazendo física, ele é importantíssimo. Vai lá e utiliza a inteligência artificial a seu favor. Porque eu vim aqui e, com o meu conhecimento de professor, eu falei, oh, é uma função par. Mas daí comecei a olhar, comecei a olhar, comecei a explicar para vocês ali. Eu falei, opa, ela não é uma função par. Ela parece uma função par, mas ela não é uma função par, tá? Porque ela é um pouquinho deslocada. Do mesmo jeito da questão número 78, ela é um pouquinho deslocada. E quem me ensinou isso foi a inteligência artificial, né? Eu queria que vocês utilizassem desse recurso da inteligência artificial, porque quando eu fiz a faculdade, o pessoal que tinha muito conhecimento, que conseguiria me ajudar, eles não tinham muito a troca de ideia, eles não vinham trocar uma ideia. Quando você ia perguntar alguma coisa, os caras falavam, nossa, como é que você não entende isso? Você é burro? E aí eu não conseguia desenvolver a matéria, né? Isso aconteceu comigo no cálculo, isso aconteceu comigo no laboratório de física. As pessoas sabiam demais e eu não conseguia entrar naquele universo. Tá? Então, quando eu perguntava para alguém, eles eram grosseiros comigo, né? Hoje em dia você tem aí as inteligências artificiais e sempre que tiver uma dúvida, eu tenho certeza que você já está utilizando ela, né? Mas não esquece de utilizar ela para conseguir a sua aprovação em cálculo também. E se tiver maiores dúvidas, você vem até o canal, se inscreve aí e compartilha esse canal aqui, que a ideia é ficar armazenada essas respostas mesmo, né? E compartilhe esse canal para que para que eu tenha mais pessoas aqui, para eu ter recursos para responder vocês e para que vocês tenham mais recursos depois que os vídeos estão feitos, né? Mas vamos lá então. A questão 78, só para finalizar aqui, ela é aquela ali e também pelo mesmo motivo, ó, 3x. Opa, ali está o quadrado, gente, mas é o cubo, tá? Menos 5 elevado aqui. Tá, deixa eu atualizar ela aqui. Não, não aparece ali. Mas enfim, ele é o cubo. Eu não sei por que ele plotou diferente. Isso aí deve ser dentro do código. Ah, é porque eu arrumei dentro do código, tá, gente? Então, quando eu pedi para o chat GPT, eu pedi isso daqui. Eu pedi 3x ao quadrado. Ah, professor, então ele virou uma função par porque você fez isso. Não, gente. Primeiro que eu falei que essa função ela não é nem par, nem é ímpar, né? Ah, mas ela parece uma função ímpar. Sim, ela parece muito uma função ímpar. Por que que ela parece uma função ímpar? Porque ela gira em torno do y e também em torno do x, né? Então, a parte que deveria estar aqui para baixo, ela está lá para cima, certo? Só que quando você se aproxima do zero, isso é legal. Quando você se aproxima do zero, esse um aqui tem o efeito de deslocar ela. Então, ela não está girando em torno do zero, ela não está girando em torno do x e do y, ela está girando em torno daqueles valores ali que o um proporcionou, né? Professor, mas e esse jogo aqui de 3x ao cubo? Menos 5x à quinta. Se você perceber ele aqui, ó, sempre que o x for negativo do lado de cá, essa parte aqui vai ser negativa e essa parte aqui, ela vai ser negativa. Só que com esse sinal de menos, ela vai ficar positivo. Então, os valores, eles vão tender, eles têm uma tendência, né? Então, já é uma informação a mais para vocês aí, uma tendência de me levar para valores positivos quando o x está negativo. Por quê? Porque elevado a 5 é muito maior, né? Se você pensar que 3 e aqui o 2 ao cubo é 8. 3 vezes 2, então aqui seria, opa, 24. Não pode ser 16, né? Seria 24. Menos, e aqui seria então, ó, 2 elevado a 5, menos 32. Então ele já começou a ficar negativo. E que número que eu escolhi? O x igual a 2. Certo? Então aqui ele ficou negativo, e aí, como ele ficou negativo e tem um menos, ele vai ficar positivo, né? Então eu vou ter sempre esse joguinho, e quem vai ficar sempre maior
o x elevado à quinta potência. Então, é ele que tem um peso maior aí, né? Só que devido ao fato de eu ter ali um jogo de 1 mais 3x ao cubo, isso deslocou a minha função, tá, gente? Se ela fosse só assim, ó, ela seria uma função ímpar. Se ela fosse só assim, ó, ela seria uma função ímpar. Tá bom? Mas como teve esse jogo. E se ela fosse assim também, tá? Porque nos dois casos aqui ela passa pelo zero. Mas quando tem o 1 ali, ou o 3 multiplicando aqui, né? Ele causa uma deformação e um deslocamento ao mesmo tempo. Então significa que eu não estou sendo espelhado em torno do eixo ali, ó. Deixa eu tentar me aproximar para vocês verem de novo. Opa. Aí, ó. Tá vendo que perto do zero? Ele parece. Ele parece que passa pelo zero, mas ele não passa. Ele passa pelo um, né? Quando x é igual a zero, ele passa pelo um. Então ele é um pouquinho para cima. X igual a zero, função é um. Beleza, gente? Então não tem muito mais para eu falar para vocês. Se vocês já estão utilizando o recurso de inteligência artificial aí para conseguir sua aprovação em cálculo, deixa aí nos comentários para eu saber qual é a inteligência que você usa, né? Para de repente é diferente da minha, né? E se você já assistiu às aulas anteriores, vai lá dar uma olhada. Eu apresentei para vocês o Wolfram Alpha, eu apresentei para vocês esse recurso também de apresentar isso na forma de um plot, na forma de um GIF ou na forma de uma HTML. Legal? Se vocês gostaram dessa aula, deixa o seu curtir aqui, para eu saber que esse vídeo aqui ele te ajudou em alguma forma, de algum jeito, e a gente conseguir aí produzir mais vídeos para vocês. Fechou, gente? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.